Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e impactantes já contadas, uma história sobre fé, obediência e uma confiança que desafia a lógica humana. Vamos falar sobre o dia em que Abraão foi testado. Desde o início, a jornada de Abraão foi marcada pela fé. Imagine um homem comum, como eu e você, que recebe um chamado extraordinário de Deus. Deixa tudo para trás, tua terra, tua família, tuas seguranças e segue a minha voz. Abraão obedeceu. Ele não tinha um mapa, apenas uma promessa. A promessa de que se tornaria o pai de uma grande nação, com uma descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu. Mas o tempo passava, e o relógio da vida não parava. Abraão e sua esposa Sara envelheceram. A promessa parecia cada vez mais distante, quase uma memória de um sonho antigo. Humanamente era impossível. Contudo, para Deus, a palavra impossível não existe. E então, contra todas as probabilidades, o milagre aconteceu. Sara, em sua velhice, concebeu e deu à luz um menino. Eles o chamaram de Isaque, que significa riso, pois a alegria que ele trouxe era indescritível. Isaque não era apenas um filho, ele era o cumprimento vivo da promessa de Deus. Em seus olhos, Abraão via o futuro, a nação, a aliança tomando forma. Cada passo de Isaque era um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. O amor de Abraão por seu filho era imenso, um amor que preenchia todos os espaços de seu coração. Mas a fé verdadeira é forjada no fogo. Deus, que conhece o mais profundo do nosso ser, decidiu testar o coração de Abraão. Ele queria saber o que ocupava o primeiro lugar na vida de seu servo. Era a bênção ou o abençoador? Era a promessa ou o Deus da promessa? E então, numa manhã que parecia como qualquer outra, a voz de Deus ecoou, firme e cheia de um propósito misterioso. Abraão. Ele respondeu prontamente: Eis-me aqui. A ordem que se seguiu foi devastadora. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Silêncio. Um silêncio pesado, capaz de quebrar o espírito mais forte. O chão sob os pés de Abraão deve ter desaparecido. Como o mesmo Deus que deu a vida, que prometeu um futuro através daquele menino, poderia agora pedir que ele fosse sacrificado? A lógica se desfez. A razão gritava em protesto. Era um paradoxo que a mente humana não conseguia compreender. O filho da promessa seria o sacrifício. Apesar da dor excruciante da confusão que nublava sua alma, a resposta de Abraão foi imediata. Ele não questionou, não negociou, não hesitou. Antes mesmo do sol nascer, ele se levantou. Preparou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e, chamando Isaque e 2 de seus servos, partiu. Imagine aquela jornada. 3 dias de caminhada. 3 dias de um silêncio quase insuportável. Cada passo era um ato de obediência. Cada olhar para o rosto inocente de Isaque era uma facada no coração. Que pensamentos passavam pela mente de Abraão? Que luta ele travava em seu interior? Ele caminhava dividido entre a dor de um pai e a obediência de um servo fiel. Ao longe, ele avistou o monte que Deus havia indicado, o Monte Moriá. Com uma calma que só poderia vir do céu, ele se virou para seus servos e disse: Fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos para vocês. Preste atenção nessas palavras. E depois voltaremos. Mesmo diante do sacrifício iminente, a fé de Abraão declarava que, de alguma forma, ele e seu filho retornariam. Pai e filho subiram o monte sozinhos. Abraão carregava o fogo e o cutelo. Isaque, a lenha. No meio do caminho, a voz curiosa de Isaque quebrou o silêncio. Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos. Uma pergunta que testa os limites da confiança. A resposta de Abraão é uma das maiores declarações de fé de toda a Escritura. Com o coração certamente em pedaços, mas com a convicção inabalável, ele disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegaram ao topo. Com as próprias mãos, Abraão construiu o altar. Organizou a lenha e, com lágrimas que certamente rolavam por seu rosto, amarrou seu filho Isaque e o deitou sobre o altar. Ele ergueu a mão segurando o cutelo, pronto para cumprir a ordem mais difícil que um homem poderia receber.
Naquele instante, quando a obediência estava prestes a se consumar no ato final, uma voz poderosa bradou dos céus: Abraão! Abraão! Era o anjo do Senhor. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. O alívio deve ter sido avassalador. Abraão baixou o braço e, ao olhar ao redor, viu um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. Deus havia providenciado. A fé de Abraão foi honrada. Ele pegou o carneiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. A fé de Abraão se tornou um legado eterno. Ele confiou quando não podia entender. Ele obedeceu quando não conseguia ver a solução. E por causa dessa fé radical, Deus reafirmou sua aliança de uma maneira ainda mais poderosa. Por que fizeste isso e não me negaste teu filho? Teu único filho, eu te abençoarei grandemente e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Essa história ressoa até hoje em nossos corações. Quantas vezes nos encontramos diante de situações que parecem impossíveis, momentos em que Deus parece nos pedir algo que não faz sentido, que nos causa dor. É nesses momentos que Ele está provando nosso coração, nos perguntando: você confia na bênção, ou em mim, o Deus que abençoa? Às vezes, o sacrifício que Deus nos pede não é o fim da linha. É, na verdade, o caminho que nos leva diretamente ao milagre. É o teste que revela a profundidade da nossa fé e nos prepara para receber uma bênção ainda maior. A lição de Moriá é clara: o Senhor sempre proverá. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a provisão de Deus e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.